Agora nós vamos para alguns tópicos sobre essas ministrações aqui de Yohanan. Tanto em diversos textos desse nós vemos que ele convoca o povo a techuvá, ao arrependimento, ao retorno. E o que é esse techuvá, né? Então, techuvá, né, significa deixar a transgressão dos mandamentos, deixar o pecado e retornar a Elohim, a obediência dos mandamentos. Então é dar uma volta de 180 graus. Então você estava indo numa direção e aí virou-se então no sentido contrário, então na caminhada da vida. Não é somente se arrepender do pecado, mas largá-lo e partir daí e buscar fazer a coisa certa, acertar o alvo, cumprir a vontade do Senhor. Vários textos tratam desse princípio da techuvá. Vejamos aqui alguns. Então, em 2 de Crônicas 7,14, que já mencionamos, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter. Então, aqui a palavra se converter é ver e achuvuv. Então, é retornar. Ver e achuvuv, que é da onde deriva a palavra techuvá. Então, converter. Então, é retornar, né, dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos chamaíns dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Outro texto também interessante é o de Yeshayahu 55, Yeshayahu 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta a Yahweh, que se compadecerá dele, torne para o nosso Elohim, porque grandioso é em perdoar. Então veja que maravilha. Isso é um texto, né, que está antes da Brit Hadashah, antes do Novo Testamento, para deixar bem claro que essa misericórdia do Eterno, esse favor imerecido, era algo que já estava ao alcance também antes. Então ele aqui é um convite: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta a Yahweh, que se compadecerá dele. É o favor imerecido, né? Torne para nosso Elohim, porque grandioso é em perdoar. Então isso é muito interessante, a gente tirar aquele conceito religioso de que só na Brit Hadashah, na aliança renovada, que o Eterno vai demonstrar sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão, né? Ao longo, desde a história lá de Adão e Eva, de Adão e Havá, e durante diversos outros personagens, o Senhor vai estar ali, sempre ali exercendo a sua misericórdia em diversos momentos. Em Lamentações 5:21, Lamentações 5:21 diz o seguinte: faz-nos voltar, converte-nos a ti, Yahweh, e retornaremos, seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Então, aqui a gente vê no outro texto que lemos e nesse, que são dois paralelos. De um lado, nós devemos desejar retornar e devemos nos esforçar nesse retorno, mas sabemos que nós não conseguimos sozinhos e nós precisamos que Yahweh, o Eterno, ele nos ajude nesse retornar. Então aí é que entrou Lamentações 5:21. Faz-nos voltar a ti, Yahweh, e retornaremos. Que maravilha! Ou seja, ele está reconhecendo assim: eu não consigo eu sozinho. Então, não é na força do meu braço, não é nas minhas próprias obras de justiça. Eu necessito da ação sobrenatural, misericordiosa, do favor imerecido de Yahweh. Então, Yahweh, faz-nos voltar a ti e retornaremos. Renova os nossos dias como dantes. Atos 3:19 vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, retornai, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então olha que maravilha aqui Atos, trazendo essa mensagem para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos e retornai.
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E aí em Apocalipse, no livro de Revelação, capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, então faça techuvá, retorne às primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Então, aqui são diversos textos nos chamando a atenção que o que é esse arrepender, esse techuvá. Então é um retorno, não é só o sentimento, porque eu fiz aquilo, não é um remorso, envolve atitude, é uma atitude de retorno à obediência, né? Então é a techuvá. Bem, aí vem uma outra pergunta, mas se arrepender de quê? Fazer techuvá, retornar por quê? Né? Se arrepender de quê? Do pecado, né? Mas o que é pecado? Então, pecado não é o que eu penso ser pecado, não é o que você pensa ser pecado. Não somos nós que definimos o que é pecado. Quem define o que é pecado é o Eterno nas Escrituras. Então, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Aliança Renovada, e é importante que esse texto está na Aliança Renovada, até para ficar assim bem marcado, diz assim, primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado está também violando a Torá, violando a lei, a Torá, pois o pecado é a transgressão à Torá, é a transgressão à lei. Então o que é pecado? Pecado é transgredir a Torá, transgredir a lei. Então o Eterno estabeleceu os seus mandamentos, os seus princípios, e ao a gente transgredir, a gente peca. Então é transgredir a Torá. Então a Torá não passou. Se a Torá tivesse passado, então o que acontece? Ninguém mais peca, ninguém mais erra. Por quê? Porque não tem mais o que obedecer. Então, pelo Senhor ter deixado aquilo que nós devemos obedecê-lo, então nós vamos ser tentados a desobedecer justamente naquilo que Ele ordenou a fazer. Então, pecado é transgredir Torá. Então, como que as pessoas vão fazer uma verdadeira techuvá, vai fazer um verdadeiro arrependimento, se ela prega contra a Torá, se ela prega contra a lei, se ela acha que a Torá já passou, foi abolida, e o Messias disse: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir, abrogar a Torá. Então, como que a pessoa vai poder fazer uma verdadeira techuvá, se justamente a techuvá, o arrepender, é voltar à obediência àquilo que o Eterno determinou na Torá? Então, pecado é a transgressão à Torá. Então, quem diz isso? Quem diz isso não foi um versículo escrito antes da Brit Hadashah. É um escrito da Brit Hadashah, um escrito do Novo Testamento. Está em primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão à lei, é a transgressão à Torá. Então, como é que a pessoa vai procurar buscar viver em obediência se ela não busca o conhecimento da Torá? Então, por isso, como nós lemos aqui em Hosea, em Oséias, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e no próprio versículo lá de Hosea, de Oséias, está dizendo que é o conhecimento da Torá, que havia sido esquecido a Torá. Então, por isso que o povo estava sendo destruído, porque ao se esquecer da Torá, elas estavam pecando, elas estavam fazendo coisas erradas, como tinham esquecido da Torá, então acabavam cometendo aquilo que a Torá estava proibindo, e por isso estava trazendo aquilo ali destruição. Então, precisamos fazer a imersão com esse entendimento, que nós estamos retornando, saindo do pecado e retornando à obediência ao Eterno dos seus mandamentos na Torá. É claro que não vai ser o nosso esforço só que nós vamos conseguir. O Eterno quer que nós nos esforcemos em retornar.
e Ele vai nos capacitar para isso, através da Ruach HaKodesh, do seu favor imerecido, através do que o Mashiach, o Messias, fez. Então por isso que nós lemos em Lamentações 5:21, faz-nos voltar a Ti, Yahweh, e retornaremos. Então nós necessitamos da misericórdia dEle, da ação dEle, mas nós também temos que tomar a nossa atitude, como nós vimos nos outros textos. Então precisamos nos imergir, ser imersos, fazer até de lá com o entendimento de Techuvá. Então se você fez e não tinha o entendimento da Techuvá, do arrependimento, do que é arrepender de quê? Do pecado. E que era o pecado. Então o pecado não é aquilo que uma instituição religiosa define que é pecado. É aquilo que a Torá define. E quem definiu na Torá? O Eterno. Ele que é o nosso Senhor, é Yahweh, e não muda, onde não há nem sombra de variação. Então, importante a gente ter esse entendimento. E aí agora no próximo bloco nós vamos estar falando um pouco sobre o reino. Por quê? Porque ele vai dizer, Yohanan, que as pessoas se arrependessem, fizessem Techuvá, porque estava próximo o reino. Então havia um motivo, um propósito. Então as pessoas hoje estão fazendo Techuvá para entrar, ser membro de uma denominação, fazer a imersão, o batismo, para se tornar membro de uma denominação, enquanto que era porque o reino estava próximo. Então, e o que é o reino? Então nós vamos estar estudando isso um pouco, é uma pincelada, não é um assunto grande. Em outro momento nós vamos fazer um vídeo tratando sobre a questão do reino. Mas agora vamos trazer assim algum princípio sobre o entendimento disso. Vamos então falar um pouco sobre o reino, já que Yohanan, convocava o povo a fazer se arrepender, fazer a Techuvá, para fazer a imersão, porque o reino estava próximo. E o que é isso? O reino não é uma religião, não é uma nova religião que está sendo estabelecida, não. É o reino. Então Yohanan clamava para o povo que queria ser imerso, que eles fizessem Techuvá, porque o reino estava chegando, estava próximo. O reino dos Shamaim, o reino dos céus. Mas o que significa? Então o reino é o governo de um soberano sobre todo o povo. Este governo é regido por uma lei, por uma Torá. No Brasil nós temos a Constituição brasileira. Então o reino, ele tem a sua Constituição, a sua lei. E a lei do reino é a Torá, que estabeleceu o próprio Senhor, a qual expressa a vontade desse rei, que deve ser obedecida. Como o reino estava próximo, aqueles que não voltassem à obediência ao rei e da sua Torá, a sua lei, seriam severamente punidos pela desobediência e rebeldia. Por isso, a enfática mensagem de Techuvá, de arrependimento de Yohanan, diante da vinda do reino. Então, muitas pessoas hoje ainda não têm o entendimento do reino, e não entende o que era Techuvá, que Yohanan, e aí faz batismo sem um entendimento do que era a realidade das coisas. Então, um reino tem um rei, E esse reino dos Shamaim, dos céus, quem é o rei? Então, nós podemos entender em 1 de Samuel, capítulo 8, verso 6 em diante, diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei
para que nos julgue. E Samuel orou a Yahweh e disse Yahweh a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, o rei para com Israel era Yahweh. Então, aqui é uma questão muito profunda. Então, Yahweh era o rei. E eles rejeitaram o reinado de Yahweh, para trazer esse reinado, o reino dos Chamaíns, para Israel. E aí eles pediram um rei humano sobre eles, como o tem todas as nações. Então eles quiseram não o padrão que o Eterno tinha, não o Eterno Yahweh reinando sobre eles, mas eles queriam um rei como todas as nações. E quando nós vamos estudar o livro de Bereshit, o livro do princípio, Gênesis, nós vamos ver que o primeiro reino a ser mencionado ali foi o reino que Nimrod estabeleceu ali em Babilônia, em Babel, né? Babel. E aí, depois da confusão das línguas, aquelas pessoas se espalham pela terra e vão ali formando suas comunidades, as nações. Então, qual é o conceito de reino que eles levam, de governo? É o conceito de Nimrod. Então, o reino nas nações foram estabelecidos num padrão que veio de Nimrod. E que a gente sabe que esse padrão não era o padrão do Eterno, né? Então, foi inspirado em Ra-Satã, no diabo. Altamente de Babel, de Babilônia. E Israel, então, pede se inspirar nesse modelo. Quando os discípulos do Messias entendem que ele vai ser o Messias, então eles pensam, ele vai reinar, ele vai estabelecer o reino. Então, como é que eu fico nessa hierarquia, né? Quem de nós é o maior? Como é que vai ser feita essa hierarquia? E aí o Messias vai dizer que as nações tinham essa forma de governo, né, hierárquica, mas o reino dele não era assim. Então, infelizmente, as nações estabeleceram um modelo de reino, um modelo piramidal, né, um modelo inspirado na torre, né, Torre de Babel, no princípio da pirâmide de Nimrod, né, de torre de Nimrod, e em que um vai governando sobre alguns e tal, até que se governa ali então sobre todos, formando aquela pirâmide, né? E aí eles queriam copiar esse modelo. E infelizmente, né, esse modelo de Nimrod, esse modelo das trevas, entrou na comunidade, na congregação. E aí constituíram então um clero, né, uma piramidal, em que tem aqueles que estão lá em cima, né, naquela posição assim de destaque, e aí vem outros e outros e outros. Então copiou um modelo de governo mundano, maligno e opressor, né? Em que as pessoas devem obediência, muitas vezes sem questionar, a homens e não ao Eterno. Não obediência à sua Torá, à sua lei, mas obediência a doutrinas humanas e à vontade de homens que se colocam sobre outros. Então, é uma necessidade realmente de haver a restauração da verdadeira Teshuvá, da verdadeira imersão no Mashiach, e não nessa imersão babilônica que está aí. Então muitos têm rejeitado o Eterno para reinar e têm buscado reinar sobre a Querrilá, reinar sobre a igreja, reinar sobre a congregação. Isso é triste,
né, seguindo o exemplo lá de Nimrod. E aqui o Senhor deixou que acontecesse até que chegasse o momento do basta, né? E o momento do basta é quando ele envia o Messias como o seu representante, como que é a sua davá, a sua palavra, para reinar sobre nós. Então o rei é Yahweh, e ele reinará através do Mashiach, do ungido, aquele a quem ele ungiu para exercer aqui o reinado. Então o Mashiach, como rei, ele não reina fazendo aquilo que ele quer, mas aquilo que ele vê o Pai fazer. Então é o Pai reinando através dele. Então é interessante a gente ter esse entendimento. Então o reino que se esperava era o reino do Messias. O Messias sobre o trono, né, de Davi, reinando sobre Israel. E o Messias declara que o seu reino não seria um novo reino, mas ele diz que é o reino de Elohim. Então, em determinadas boas novas vai dizer, porque é chegado o reino de Elohim. Em outras vão dizer, é chegado o reino dos Shamaim, né? Porque muitas vezes o termo Shamaim, céus, era usado para como um substituto ali do tetragrama do nome de Yahweh. Então o reino de Yahweh é chegado, né? O reino de Elohim que era chegado. E aquele reino que Israel havia rejeitado antes. Então Yohanan não estava ali oferecendo uma passagem de ida para os céus, né, para o Shamaim. Venham, e aí você vai receber a passagem para ir para o Shamaim. Eles não estavam para nos transferir daqui para o Shamaim, que a religião muitas vezes quer trazer esse engano. Na realidade é o reino do Shamaim, o reino dos céus, o reino de Elohim, que vem até nós. É o reino de Elohim, que está no Shamaim, que se estende para a terra. Tá? Então, mas a chegada do reino de Elohim implicava que Yahweh estava vindo julgar, reinar e estabelecer o Shalom. Porque um dos papéis do reino, do rei, é julgar. Um dos papéis do reino é julgar. Do rei é julgar. Então, Senhor, ao vir o reino, vem também o seu juízo, o seu julgamento. E ele vem reinar, estabelecer também o seu Shalom efetivamente sobre a terra. Então, interessante que você lê Zacarias 14:9. Né? Então, dê uma olhadinha lá em Zacarias 14:9. Então, através do Mashiach, que Yahweh está vindo julgar, reinar e estabelecer o Shalom, com Jerusalém como capital, cumprindo as profecias de restauração de Israel e de suas tribos. Por isso, muitos vieram fazer techuvá e se purificar quando Yohanan então estava trazendo essa palavra ali de advertência, de exortação, essa da boa nova. Por isso, a grande importância de se entender a mensagem do reino para fazer techuvá e imergir corretamente. Então tem muita imersão sendo feita, né, batismo sendo feito, fora de um contexto, fora do entendimento, não de má fé. Então, muitas das vezes, na sinceridade do coração, em buscar ali, querendo fazer a vontade do Pai. Porém, isso não quer dizer que deixou de estar errado. Ou seja, apesar da boa intenção, não quer dizer que está sendo feito da forma certa. Então nós não estamos aqui criticando pessoas, nós estamos aqui analisando os ensinos com base na Escritura. Então é importante entender essa mensagem. Por isso em Atos 2,
antes de convocar o povo a fazer techuvá, a se arrepender, Kefa fala de Davi. Então quando Kefa, que é Pedro, está ali em Atos 2, cheio da Ruach HaKodesh, ele ali fala sobre Davi. Então ele vai falar ali, né, com relação ao rei Davi, então a questão do reino. E que Davi profetizou sobre Yahushua, né, sobre o Messias, e que o Eterno fez Yahushua Senhor e ungido, né, o Mashiach, o rei, ou seja, o rei Messias. Então vamos ler aqui Atos 2:34 em diante, diz assim, Atos 2:34: porque Davi não subiu aos Shamaim, aos céus, mas ele próprio declara, disse Yahweh ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que é autoridade de reino. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Yahushua, a quem vós executaste, Elohim o fez Senhor e Mashiach, então ungido, aquele que veio para reinar. Então primeiro ele aqui anuncia a questão do reino. Aqui está de uma forma resumida, mas para aquele povo que tinha aquela esperança, né, do Mashiach vir reinar, vir trazer o reino, né, de Yahweh, muitos dali tiveram entendimento. Aí versículo 37: e ouvindo isto, eles arrependeram-se, fizeram techuvá em seu coração. Então, eles tomaram essa decisão no seu coração. E perguntaram a Kefa, né, a Pedro, e aos demais Shliachim, que é os emissários, né, os apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles fizeram primeiro a techuvá no coração, mas não ficou só ali, entende? Então essa techuvá no coração, esse arrependimento no coração, tem que ser demonstrado agora em atitudes. Então ele tinha um entendimento disso. Muitas vezes nós no Ocidente que não aprendemos dessa maneira, mas eles ali tinham esse entendimento. Eles fizeram essa techuvá, esse arrependimento no coração, e agora vem a questão da ação, né? Que faremos, irmãos? Aí Kefa então lhe respondeu: arrependei-vos, façam techuvá, não só do coração, né, mas na prática. E cada um de vós seja imergido, banhado, lavado, imerso, né, batizado, teve lá, em nome do Senhor Yahushua. Veja que não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então mais à frente nós vamos entender que aquele versículo lá em Matitiahu, em Mateus 28:19, na verdade é um acréscimo posterior, não fazia parte do original. Tanto que em todo o livro de Atos, ninguém é batizado, é imerso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é imerso no nome do Senhor Yahushua. Tá? Então essa é a maneira correta, a outra maneira está errada. Então eles imergindo em nome do Senhor Yahushua para a remissão dos seus pecados. Então olha que é a finalidade, a remissão dos seus pecados, a fim de receber o dom da Ruach HaKodesh. Então isso aqui é muito importante. Há uma finalidade, há um objetivo maior. Não é para parar ali. A fim de receber o dom da Ruach HaKodesh. E mais à frente ele vai tratar, né, sobre isso. Ele já tratou, né, no texto, quando ele fala sobre que o Senhor derramaria da Ruach, né, e eles profetizariam. Tá? Então havia uma necessidade, havia um propósito maior: receber o dom da Ruach HaKodesh. Não era para se tornar membro de uma denominação. Não era essa a finalidade. Não era a finalidade para, com isso então, participar de um ritual, de uma ceia ou do que fosse. A finalidade, a fim de receber o dom da Ruach HaKodesh. A finalidade é essa. Então, se foi feita com a finalidade errada, irmãos,
me perdoem, porque a finalidade está aqui. Então a gente precisa entender o que está na palavra. Então o que está na palavra, até que ponto nós estamos dispostos a obedecer à palavra e a romper com as doutrinas humanas. Muito fácil criticar fariseu da época passada, muito fácil, que eles estavam apegados às tradições humanas e violando os mandamentos. E aí o Senhor chamou eles de hipócritas. Então tem muito hipócritas hoje. Então até que ponto nós estamos sendo hipócritas? Ou até que ponto nós estamos realmente determinados em fazer a vontade do Pai, a romper com as cadeias opressoras da Babilônia, a sair da Babilônia. Então aqui é a finalidade de receber o dom da Ruach HaKodesh. Bem, então essa nossa abordagem foi um pouco assim para falar do reino, né? Não é um assunto que nós só uma pincelada, não vamos esgotar o assunto aqui. E em outro momento teremos então um estudo, né, sobre o reino, para poder entendermos melhor, porque tem sido pregado as boas novas de N coisas, né? É o evangelho da salvação, é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade, mas o termo que está na maioria das escrituras em português é o evangelho do reino. E eu utilizo, na verdade, o termo boas novas. As boas novas do reino, né? É do reino, porque o reino é muito maior do que simplesmente salvação, fé, prosperidade, isso aí. Então o reino, ele tem algo que implica. Então por isso que tem tanta divisão, porque é uma mentalidade de divisão, uma mentalidade de tribal, tribos, de grupos isolados, e não a mentalidade de reino, né? A visão de reino. Então também tem muito pessoa ensinando, dizendo que há boas novas do reino, mas seguindo o padrão do reino de Nimrod, seguindo o padrão do reino como nas nações. Não é esse reino que nós estamos falando, não é esse padrão, tá? Então mais à frente, em outro momento, né, nós podemos estudar mais sobre o reino. Então, ainda falando sobre a imersão, né, temos muita coisa ainda para aprender. Nesse novo bloco nós vamos falar sobre que Yahushua imergia através dos seus discípulos, através de seus talmidim, dos seus aprendizes. Então, após Yahushua ter sido imerso por Yohanan, então, um tempo depois ele começa a imergir pessoas também. Não ele próprio, mas ele ali designa seus talmidim, seus aprendizes, seus discípulos, e aí eles imergiam outras pessoas em nome do Messias, né? No lugar do Messias, fazia isso. Então, isso está claro lá no livro, em Yohanan, capítulo 3, verso 22, diz assim: depois disto, Yahushua e seus talmidim, alunos, discípulos, aprendizes, vieram para a terra de Erudá, para a Judéia, né? E ele lá permaneceu com eles e batizava, imergia, né? Fazia tevilá, né? Banhava. Ora, Yohanan também estava imergindo, banhando, lavando, né? Fazendo tevilá, né? Batismo, em Einaim, que provavelmente ficava ali ao leste de Samaria, perto de Shalem, porque havia ali muitas águas. Então, interessante, ó, se fosse, alguns disseram, se fosse só por aspersão, por que ele escolheu ali? Já que ele escolheu ali, porque ali havia muitas águas. Então, daí muitos acreditam
que a prática se dava pela imersão. O que a gente já vem estudando é que a imersão ela remete mais àquele princípio inicial de Bereshit, das águas, né, cobrindo ali toda a terra, ela é completamente imersa, né? Porém, a gente vê ali como um dilúvio que havia também águas que vinham de cima. Então, não vamos limitar a prática. Porém, essa prática da imersão em um lugar onde tem muitas águas é melhor, né? Mais prático, você então ali já mergulha e já se lava por inteiro. Então diz assim: porque as águas eram abundantes ali, e eles estavam vindo e sendo banhados, né, lavados, imersos, pois Yohanan ainda não havia sido lançado na prisão. E surgiu então uma discussão, uma questão controversa entre os Talmidim, os alunos de Yohanan, e os habitantes locais, né, um dos moradores da região de Yehudá, ou seja, um Yehudi, um judeu. Não é dito quem era esse, né, judeu. A respeito da purificação, né, dessa lavagem cerimonial. Aí o versículo seguinte, que já está no capítulo 4, diz assim: e Yahoshua soube que os Purushim tinham ouvido dizer. Aqui já estou agora no capítulo 4, tá? Versículo 1. Não é a sequência, mas para ficar mais claro. E Yahoshua soube que os Purushim, os fariseus, tinham ouvido dizer que ele fizera muitos aprendizes, muitos talmidim, muitos discípulos, alunos, e batizava, né, imergia, banhava, fazia tevilá, mais do que Yohanan. Imagine, então em pouco tempo Yahoshua ali estava imergindo mais pessoas do que Yohanan. Aí o verso 2 traz uma explicação: ainda que Yahoshua mesmo não batizava, não imergia, não banhava, não lavava, não fazia tevilá nas pessoas, mas os seus discípulos, os seus aprendizes. Então ele ensinou para eles que faziam essas imersões, né, das pessoas. E então a gente vê que já naquela época os discípulos, né, os talmidins, já imergiam pessoas, né, a mando do Messias, então em nome do Messias, né, em nome dele. E isso se deu antes da morte e da ressurreição do Messias. Porém, depois da ressurreição do Messias, o Messias torna a incumbir os seus talmidinhos, os seus aprendizes, alunos, a continuarem a missão que ele iniciou. E eles foram treinados nisso antes, né? Eles foram treinados antes e aí eles dão seguimento depois da ressurreição. A imersão que o Messias fazia através de seus aprendizes era a continuação da imersão aprendida por Yohanan. Só que com a grande diferença na imersão é que Yohanan dizia ao que cresce naquele que vinha depois dele, que é Yahoshua. E na imersão de Yahoshua, ele já é apresentado. Então essa é a grande diferença, que Yohanan, ele imergia falando que as pessoas deveriam crer naquele que viria depois dele, que é o Messias, né, o Mashiach. E já na imersão no nome do Mashiach, já é apresentado quem é o Messias, né, que é Yahoshua. Então, com a morte do Messias, a revelação da imersão ampliou suas dimensões. Então, conceitos que já estavam desde lá de Bereshit, que nós vimos, na morte, né, e ressurreição, a vida, a novidade de vida, retoma agora com esse revelar da Ruach HaKodesh, né, com esse derramar da Ruach HaKodesh, vai trazendo entendimentos mais amplos sobre a palavra. E aí aqui em Atos 19, verso 1, diz assim: e aconteceu que, quando Apolo estava em Corinto,
Shaul, Paulo Shaul, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns talmidim, alguns alunos, discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós a Ruach HaKodesh quando confiaste, quando creste? Então Shaul detectou ali alguma diferença naqueles talmidim, e ele identificou essa diferença estava em alguma questão assim espiritual, no mover da Ruach, ou seja, eles não estavam movendo na Ruach como os outros. Então ele faz a pergunta: recebeste a Ruach HaKodesh quando creste? Então estava alguma coisa estranha ali. Então, muito frios, muito diferentes daquele mover da Ruach que os outros talmidim, os outros discípulos tinham. Então Shaul percebeu, é possível, será que eles não receberam a Ruach HaKodesh quando eles creram? Que ele estranhou. Então responderam-lhes: não, nem sequer ouvimos que a Ruach HaKodesh esteja presente. Então, é interessante eu trazer essa palavra dessa maneira, porque nas versões que a gente encontra em português, até onde eu pesquisei, estava assim, responderam: nem sequer ouvimos dizer que exista a Ruach HaKodesh, que há Ruach HaKodesh. Isso é um absurdo de tradução, porque como é que judeus, Yehudim, imersos, na imersão de Yohanan, não conhecia a existência da Ruach HaKodesh, se diversos textos de Eshayahu, de vários profetas, desde lá de Bereshit, de Gênesis 1, fala que a Ruach de Elohim se movia, pairava. Diversos textos vai falar sobre a Ruach de Elohim, a Ruach HaKodesh, e eles dizerem que eles nem sequer sabiam que existia a Ruach HaKodesh. Então essa tradução é uma violência ao bom senso, violência à nossa inteligência, Então a palavra que está lá em mim, strong, estou falando a palavra que está lá no grego, até no grego dá para a gente entender que o problema nem está lá no grego, na tradução grega, mas nessas traduções para o português. Porque em Strong, no dicionário de Strong, ele identifica essa palavra com o número 1510, 1510. E aí em 1510 ele diz que essa palavra em mim pode ser traduzido por ser, existir, acontecer e estar presente. Então dá essas, aqui eu estou citando quatro opções do número 1, na primeira opção, que é o número 1. Então na opção número 1 ele dá ser, existir, acontecer, estar presente. E aí o tradutor vai e coloca o ser ou existir. E aí ficou: nem sequer ouvimos que a Ruach HaKodesh exista, nem sequer ouvimos que exista a Ruach HaKodesh. Que absurdo, Por quê? Porque essa palavra ela pode ser traduzida por estar presente. E é óbvio que o que eles respondem é isso. Porque Shaul pergunta: recebeste a Ruach HaKodesh quando confiaste? Você recebeu? E eles dizem: nem sequer ouvimos que a Ruach HaKodesh está presente, ou seja, que ela veio. Como é que a gente ia receber se a gente nem sabia que estava disponível, estava acessível, que havia sido derramada? Então provavelmente esse grupo não tomou conhecimento, não chegou ao conhecimento dele o que aconteceu em Atos 2. Isso não foi passado para eles, porque a experiência que eles tinham tido era uma experiência anterior na imersão de Yohanan. Veja como as traduções prejudicam, mas por muitas vezes é até uma violência ao bom senso. Então o problema nem sequer aqui está no grego, O problema aqui está na tradução para o português, que aí eles escolhem o sentido que quer,
Bem, no verso 3, tornou-lhes ele. Então, Shaul vai perguntar: em que foste imerso então? Você nem sabia que Aruá estava presente, então não foi imerso na Aruá. Foram imersos em quê? Foram imersos então. E eles disseram: na imersão de Yohanan. Disse-lhe Shaul e Yohanan. Então, aqui para a gente entender bem o sentido da imersão de Yohanan, um resumo, né? E Yohanan realizou o banho, a tevilá, o batismo, a imersão de techuvá, de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Yahushua. E quando nós somos imersos em Yahushua, nós já somos imersos já sabendo quem é. Então essa diferença era a diferença de tempo e de conhecimento, de apresentar, né, o Mashiach. Aí o verso 5 diz: eles tendo ouvido isto, foram então lavados, imersos, banhados, né, feita teve lá o batismo, em nome, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Em nome do Senhor Yahushua. Ou Yahushua, né? Aí depende da pronúncia, é uma questão de pronúncia. Mas foi no nome do Messias, tá? Então aqui em Atos 19, no verso 5, né, diz que então eles tendo ouvido isto, foram batizados, imersos, né, foram feitos ali a tevilá, lavados, banhados, em nome do Senhor Yahushua. Havendo-lhe Shaul imposto as mãos, veio sobre eles Aruá HaKodesh, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então aqui está o detalhe que havia provavelmente lá em cima incomodado Shaul. Então Shaul estava reunido com eles e eles e aí Shaul percebeu que tinha alguma coisa faltando, e agora aqui eles já estavam ali falando em línguas e profetizavam. Então ali agora se chegasse agora um outro talmidinho, outro discípulo, ao ver eles ali falando em línguas e profetizando, não iam fazer essa pergunta cá em cima que Shaul fez, que foi: recebeste vós Aruá HaKodesh quando confiaste? Ou seja, vocês não receberam? Por quê? Porque ali estava um testemunho da Aruá, né? Através das profecias, né? Através do falar em línguas e profetizar. Então era natural a imersão da Aruá após a imersão nas águas. Então isso nós vimos lá desde um princípio, né? Desde de Bereshit, essa conexão da Aruá das águas, né? E vimos também ali com o próprio Mashiach, né? O Messias, ele foi imergido e logo que ele saiu das águas, quem veio? Aruá, né? E Aruá o inundou, né? Foi derramado ali sobre ele. E isso é um princípio, né? Então, como nós vimos também lá em Atos 2, essa conexão entre a imersão nas águas e a questão da imersão na Aruá HaKodesh. Então há esse aspecto, né? Nesses dois itens, né? Aruá e água. E o verso 7 diz assim: e eram ao todo uns 12 homens. Então aqui foram 12, receberam ali, né, Aruá HaKodesh. Bem, nessa continuação desse bloco, vamos estudar mais sobre a questão da imersão em nome de Yahushua. Porque quando eu coloquei aqui, eles estavam imergindo, não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era em nome de Yahushua. Vimos aqui que houve duas imersões distintas, vocês entenderam? Primeiro eles foram imersos em nome do Senhor Yahushua, é uma coisa. Depois Shaul
impôs as mãos sobre eles, e aí veio sobre eles a Ruach HaKodesh. Então aí agora eles foram imersos na Ruach HaKodesh. Então eles foram imersos no nome do Senhor Yahushua, as águas, em nome do Senhor Yahushua, e depois, pela imposição de mãos, eles foram imersos na Ruach HaKodesh. Eles receberam ali a Ruach HaKodesh. Então é interessante que as coisas eram dessa maneira. Então vamos aprofundar mais isso. Então vamos para Yohanan João, capítulo 4, verso 1 e 2, como nós lemos, diz que Yahushua soube que os purushim, os fariseus, tinham ouvido dizer que ele fazia muitos talmidim, muitos discípulos, e imergia mais do que Yohanan, ainda que Yahushua mesmo não imergia mais os seus talmidim. Então os seus talmidim imergia em nome de Yahushua. Então isso já era feito antes de ele morrer. Então antes do Mashiach morrer, os talmidins já anunciavam as boas novas e já imergiam. Não começa depois da morte e ressurreição do Messias. Isso já acontecia antes. Aqui eles imergindo e olha, anunciar as boas novas. Em Lucas 9, verso 1, 2 e 6 diz assim. Lucas 9, verso 1: reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os shedim, demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar, anunciar o reino de Elohim e fazer curas. Saindo, pois, os talmidim, já no verso 6, saindo, pois, os talmidim, os discípulos, percorreram as aldeias, anunciando as boas novas e fazendo curas por toda parte. Então eles já curavam, eles receberam autoridade, receberam poder, eles proclamavam o reino de Elohim, eles anunciavam as boas novas. E nós vimos lá em Yohanan 4:2 que eles imergiam, né? As pessoas batizavam, faziam até vilar. Então isso é interessante, né? A gente entender que eles faziam isso em nome de Yahushua. Após a ressurreição, o Messias ordenou que esse trabalho fosse estendido por todo o mundo. Então foi ordenado que eles fizessem ali, limitados ali àquela região, como a gente vê, por exemplo, em Matitiahu 10 e Mateus 10, verso 1, 5, 6 e 7, diz assim. Matitiahu, Mateus 10, 1: e chamando assim os seus 12 aprendizes, seus 12 talmidim, discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ó que autoridade, né? E Yahushua enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis às nações. Então nesse momento aqui de Matitiahu 10, de Lucas 9, foi ordenado que eles anunciassem as boas novas, mas não às nações. Agora, depois da ressurreição, manda que fosse às nações. Então, algumas pessoas perdem esse fio da meada e acham que as coisas vão acontecer depois da ressurreição, né? Mas o princípio já estava aqui. Só que aqui era limitado. Não ireis às nações, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Em vez disso, ide às ovelhas que se desviaram, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nesse momento foi uma questão limitada. E indo pregai dizendo: fazei techuvá, é chegado o reino dos Shamaim, dos céus. Tá? Então isso em Matitiahu 10. Então não era para ir às nações, né, os caminhos dos gentios, nem eram para as cidades samaritanas. Porém, depois da ressurreição, ele vai dizer que eram para eles serem testemunhas, né, tanto em Jerusalém, em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria
e até os confins da terra. Então, aí abre e amplia, não é isso? Mas aqui eles estavam sendo treinados. A palavra talmidim, discípulos, são aprendizes. Eles estavam ali aprendendo, eles foram treinados antes. Isso as pessoas perdem esse fio da meada e acham que só vem depois, tá? Então é importante entender essa sequência. E aí em Marcos 16, aí já depois de ressurreto, né, depois de haver ressuscitado, no verso 15, então Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda a criatura. Viu a diferença? No início foi um treinamento limitado. Agora, ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda a criatura. Quem crer e for lavado, for imerso, banhado, for batizado, for feita tevilá, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Veja que a condenação está ligada a crer e não à questão da imersão. Então, será condenado aquele que não crê. Então, imergir, banhar, lavar alguém em nome de Yahushua não é imergir alguém para dentro do nome. Então isso é importante de trazer. Então, eles eram imersos em nome de Yahushua e não eram imersos no nome de Yahushua. Ou seja, não havia ali o nome e aí a pessoa era colocada dentro do nome, tá? Então eles não eram imersos no nome, mas eles eram imersos em nome. Então, se eu realizo a imersão de alguém no nome de Yahushua, então eu estou ali, mas como um representante legal de Yahushua. Então, na verdade, quem está ali não sou eu, é Yahushua. Então, se eu vou a um juiz com a procuração e vou lá em nome de alguém, se eu vou numa questão oficial, em nome de alguém, levando ali uma procuração, então ali não sou eu, é aquela pessoa a quem eu represento. Então, imergir alguém em nome de Yahushua é o próprio Yahushua que está imergindo. Só que tem pessoas que estão sendo imersas e não têm essa consciência porque não foi ensinado. Então, ela está achando ali que é o irmão fulano, ou pastor, ou sei lá, o título, o termo que eles usam, que está imergindo ele. Eles não estão entendendo que é o Messias que está imergindo eles, porque a imersão está sendo no nome do Mashiach. E isso, quando a imersão está sendo feita no nome, né? No nome do Messias. O nome verdadeiro, o nome é Yahushua, ou no seu nome abreviado, né? Yeshua, né? Então é interessante isso, a gente entender essa questão da imersão no nome. Então, ao sermos imersos no nome de Yahushua, sermos imersos em nome de Yahushua, nós estamos sendo imersos por Ele. Então é Ele que está nos banhando, é Ele que está nos lavando. Olha que tremendo isso. É Ele que está ali, porque é o nome dele, então, que está ali. Então é Ele que está, através do nome. Então Ele está nos banhando, nos lavando, nos purificando. Tremendo isso. Então isso a gente tem que ter entendimento quando a gente está sendo ali imerso. Não é aquela pessoa que está nos imergindo, é o Messias que está nos imergindo, porque é em nome dele. Então aquela pessoa ali está em nome dele, então é ele que está nos imergindo. Então nós estamos sendo limpos por Ele, Ele que nos lava, Ele que nos purifica, Ele que nos banha, Ele que nos imerge. A correta forma de imersão no Messias é a imersão em nome dele.
e não a frase, né? Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa frase em si, a pessoa não está declarando nome nenhum. Você diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse que nome? Que nome foi pronunciado aí? Nenhum nome. Foi pronunciado nome nenhum. Não foi pronunciado o nome do Pai, não foi pronunciado o nome do Filho e nem foi pronunciado o nome da Ruach. E qual é o nome da Ruach? Né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Ficou interrogação aí no ar. Então essa tradução de Matitiarro, esse acréscimo de Matitiarro 28:19, vamos analisar agora, né? Então, na Bíblia de Jerusalém, né, uma Bíblia católica muito interessante, eu gosto muito de muitos textos, não é uma crítica a essa tradução como um todo, mas uma análise de um comentário, vai dizer assim, está lá escrito em Matitiarro 28:19, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem lá uma letra C em cima, né, no final dessa frase. E aí, embaixo na nota de rodapé, há os comentários para cada letrinha dessa. Então, no comentário para a letrinha C, diz o seguinte: é possível, veja, é a própria, né, o catolicismo aqui reconhecendo, né, esse acréscimo. É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Ou seja, que no original, no início, não era assim. Que isso é possível em sua forma precisa, que essa fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se, isso ainda é o comentário, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Claro, eles utilizam esse nome já alterado, e não o nome Yeshua, Yehoshua, ou na pronúncia, né, Yahushua. Então é mais um nome já em um outro idioma, né, já um nome modificado, mas eles reconhecem que no livro de Atos as pessoas não são imersas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fala em batizar no nome de Jesus. Isso é na linguagem deles. E aí bota lá, conferir Atos 1, verso 5 e Atos 2, 38 em diante. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação. Então, isso mais tarde. Deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações neste ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Então, a conclusão é dizer assim, mudou, deixou de se fazer como os emissários faziam em Atos, para fazer em nome da Trindade, né? Mas aí eles concluem dizendo, a realidade profunda permanece a mesma. Mas a gente sabe que não é assim, né? A palavra não pode ser alterada, adulterada, mudada, assim, nessa irresponsabilidade. Então é imerso no nome de Yahushua e não numa frase que não diz nome nenhum.
Então, no livro de Atos estão claros ali vários exemplos, tá? Que é em nome de Yahushua HaMashiach. Bem, em Marcos 16, que nós lemos a partir do verso 15, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda criatura. Quem crer e for imerso será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão Shedim, demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, como é que a gente... Então, serão curados. Então, é em meu nome, né? Em meu nome expulsarão demônios. Então, quando a gente vai, por exemplo, expulsar um demônio, a gente diz para o Shedim sair em nome do Filho, ou a gente diz o nome, qual é o nome? A gente não diz assim, em nome do Filho. A gente diz o nome. Quando a gente vai curar em nome de Yahushua, a gente diz o nome. A gente não diz, seja curado em nome do Filho. Então, em nome dele é declarando o nome. Tem que declarar o nome. Então, a gente entende isso quando a gente vai orar declarar a cura, quando vai expulsar um Shedim. Agora, quando vai batizar, aí as pessoas acham que se disser em nome do Filho, resolveu e não declarou nome nenhum, né? Então, tá lá em Atos, o nome era declarado. E aí, vamos ler então esse Atos 2, né? Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles isso, os compungiram em seus corações, né? Fizeram ali, né? Arrependimento, né? A techuvá em seus corações, e perguntaram a Kefa e os demais emissários, né? Aos Shalihim. Que faremos, varões irmãos? Kefa então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja imersos, lavados, né, batizados, em nome de Yahushua HaMashiach. Então é verso 38, né? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom da Ruach HaKodesh. Então a Ruach HaKodesh aí entra como e recebereis o dom da Ruach HaKodesh, tá? Então para receber o dom. Em Atos 8,16 diz assim: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles os samaritanos, não havia descido a Ruach HaKodesh sobre nenhum dos samaritanos, mas somente haviam sido imersos, batizados, né, lavados em nome do Senhor e Yahushua. Então eles foram imersos, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome do Senhor e Yahushua. Em Atos 10, 47 e 48, diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, imersos, lavados, né, feita teve lá, estes que assim como nós receberam a Ruach HaKodesh? Aí o verso 48, estamos em Atos 10, 48. E ordenou que fossem imersos, batizados, lavados, né, feita teve lá, em nome de Yahushua HaMashiach. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então aqui são alguns exemplos. Qual nome é pronunciado na maioria das imersões que são realizadas hoje? Na maioria dos batismos são pronunciados que nome? Que nome é que está sendo pronunciado? Então a maioria das vezes não é pronunciado nome nenhum, é só a frase em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e não é dito nome nenhum, tá? E é importante se invocar o nome de Yahushua na Tevilá, né, na imersão, né, no batismo. Invocar mesmo o nome, declarar o nome. Primeiro, porque foi ele que ordenou. Segundo, nós vemos os Shaliahim, os emissários, fazendo dessa maneira, como nós testemunhamos aqui em Atos. E quando nós vamos estudar mais sobre o nome Yahushua, nós vamos ver que é o único nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. E vamos entender melhor sobre esse nome Yahushua. É mais pronunciado, né, convencional, como Yehoshua. O que quer dizer esse nome? Quer dizer Yahweh, que é o nome do Eterno, salva, né? A salvação de Yahweh. Yahweh salva. O nome Yahweh, que é o tetragrama, o nome Kadosh do Eterno, são escritos em 4 letras. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras, porque as vogais não eram escritas. Então, dessas 4 letras a gente costuma chamar o tetragrama. São as 4, tetra de 4 letras. O nome Yahushua, ele tem 3 letras, começa com 3 letras das 4 letras do tetragrama. Então ele tem Yud, Rei e Vav. E o tetragrama tem Yud, Rei, Vav, Rei. Então, quando a gente diz Yehoshua ou Yahushua, a gente está dizendo Yahweh é a salvação. Então a gente está invocando o nome de Yahweh quando nós dizemos Yahushua. Nós estamos invocando, estamos dizendo Yahweh é a salvação. Isso quando a gente faz com entendimento. Coisa que quando a gente invoca o nome Jesus, não está tendo conexão nenhuma, ou seja, é uma pronúncia totalmente letras, ou seja, não há uma relação, né? Mas Yahushua, Yahweh é a salvação. Bem, não está sendo utilizada as 4 letras, mas isso não quer dizer que não está se invocando o nome de Yahweh. Quando nós dizemos Aleluia, quer dizer que nós estamos pronunciando o nome, o seguinte: louvado seja Iá. Aleluia, louve a Iá. Louvado seja Iá. Aleluia. São 2 palavras, não é como no português que é uma palavra só, aleluia. É aleluia. Iá é o nome, parte do nome do Eterno. Nós falamos que o nome do Eterno são com 4 letras, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Iá se escreve com Yud e o Rei. Então, essas 2 letras é a metade do nome de Yahweh. Iá. Então, aleluia. Louve a Iá. Não é louve ao Senhor. Senhor é Adonai, Adon. Não é Alelu Adon, Alelu Adonai. É aleluia. Então, louve a Iá. Então, é o início do nome. A pronúncia Yahweh é uma pronúncia mais conhecida, é Yahvé, mas que começa também com Iá, tá? Essas 3 letras que aparecem na frente do nome de Yahushua ou Yehoshua as mesmas 3 letras que aparecem no final do nome de Yesha Yahu, Matite Yahu. Então, no final do nome de Mateus, na verdade é Matite Yahu, Yesha Yahu. Então, Yahu é o trigrama, as 3 letras. E esse mesmo trigrama está na frente do nome Yahushua. Então, Matite Yahu, Yesha Yahu e Yahushua. Houve aí uma diferença na pronúncia de quando botar na frente, trocar para Ierro, por exemplo. E aí ficou Yehoshua. Mas eu acredito que no original, no início, a pronúncia era tanto no início como no fim dos nomes, a pronúncia era a mesma: Yahushua e Yesha Yahu, Matite Yahu. Mas isso é como eu entendo. Então, o trigrama quando nós dizemos Yahushua, nós estamos dizendo Yahweh é a salvação. Então, o nome de Yahweh está sendo invocado, mesmo que não seja com o tetragrama. Se com aleluia, com 2 letras, nós estamos invocando o nome,
e imagine com 3. Né? Então, o nome de Yahweh está sendo ali pronunciado. Então, veja a sutileza, né, a estratégia do maligno e de que na imersão o nome não seja pronunciado. Então, não é pronunciado o nome e é dita uma frase: batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome de Yahushua, que invoca o nome Yahweh é a salvação, não é pronunciado. Então, vejamos o que diz Atos 4:10 sobre essa importância desse nome. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Yahushua Hamashiach de Nazaré, aquele a quem vós executaste e a quem Elohim ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está esse aqui são diante de vós. Havia ali sido curado aquele paralítico. Ele, que é Yahushua Hamashiach, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Então, ele é a pedra que foi rejeitada. E em nenhum outro nome, e em nenhum outro homem há salvação. Porque debaixo do Chamaim, não acima do Chamaim, tá? Então, debaixo do Chamaim, nenhum outro nome há dado entre os homens, ou seja, entre os seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Então é pelo nome de Yahushua. Porque ao falar Yahushua, nós estamos declarando Yahweh é a salvação. Então ele recebeu esse nome, que foi o mesmo nome de Josué, que em português foi traduzido como Josué, mas o nome dele também era Yahushua. No convencional, como eu disse, Yehoshua. E aí no verso 18, aqui em Atos 4:18, diz assim: e o Sanedrim, o Sinédrio, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem. Veja a estratégia do Satã. Ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Yahushua. Então entenderam por que houve toda essa tentativa de calar o nome? Quando não conseguiram calar o nome, alteraram o nome, né? Botaram o nome, né, em um outro idioma alterado, para perder todo esse sentido do nome original, que é pronunciado, porque quando se pronuncia Yahushua, se pronuncia o trigrama, a maior parte do nome de Yahweh. E quando se diz, por exemplo, Jesus, não está se pronunciando nenhuma parte ali do nome de Yahweh. Então, veja a estratégia maligna, né? Contido nisso. Nós vemos que esse princípio de mudar os nomes para outros idiomas, a gente vê ali em Babilônia, né? Que ali quando Daniel foi para ali com os seus amigos, eles tiveram os nomes deles trocados para o idioma da Babilônia. Então isso é um princípio da Babilônia, essa troca desses nomes para nomes babilônicos. E aí o nome de Daniel, que era Dani, juiz, El, que é o meu juiz é El de Elohim, né? Poderoso, poderosíssimo, foi trocado para Baal-Sazar, Beltesazar, quer dizer, o meu juiz é Baal, é Bel, é o deus babilônico. Então veja como houve essa alteração para mudar o sentido, né? Então esse princípio aí de trocar de nomes é um princípio babilônico. Isso foi usado para tirar a identidade ali de Daniel, a identidade dos... E esses povos faziam esse princípio babilônico, que era para que aquelas pessoas perdessem a identidade. Então, por exemplo, quando os negros, né, foram trazidos escravos aqui para o Brasil, foi trocado os nomes deles para nomes portugueses, para que eles perdessem as suas
identidades. Então esse princípio, quem criou não foi os portugueses. Então a gente tem esse registro já lá em Babel, já lá na Babilônia, essa troca de nomes, né? Essa troca de nomes. Então ali a gente vê qual é o sentido. Então descaracterizar a pessoa. Então quando a gente diz o nome verdadeiro do Mashiach, Yahushua, né? Nós estamos assumindo ali a sua identidade como um Yehudim, como um Yehudim, um judeu, né? Um Yehudim, um judeu, né? Alguém ali que tem uma origem, que tem um povo, né? Em Atos 10, 43 diz assim: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Porque qual é o nome? Yahushua. Yahweh salva, né? E aí a gente vê que a imersão tem a ver com a remissão de pecados e o perdão de pecados. E receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Em primeira carta de Yohanan, capítulo 2, primeira de Yohanan, capítulo 2, verso 12, diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, pelo nome de Yahushua, vos são perdoados os pecados. Então entenderam a conexão do nome com o perdão, da importância do nome? Então, como vimos, né, a Tevilá do Mashiach tem a conexão com arrependimento, com a purificação de pecados, com a novidade de vida. Ainda nessa questão de imergir invocando o nome, é importante um texto que está em Atos 22 e que é o que nós vamos estudar no nosso próximo bloco.